Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Até aqui nos sustentou o Senhor, Ele é fiel, Ele cuida daqueles que perseveram segundo o amor, segundo a fé, do qual obras e fé caminham juntas. E Ele diz, ninguém produz os bons frutos por si mesmo, somente através dele. E quando nós perseveramos, através das boas atitudes se acompanham segundo a fé e o amor opera, através do exercício constante, examinamos os espíritos, o discernimento, discernimos entre o bem e o mal. O entendimento de próprios olhos não se desvia do mal, mas quando seguimos segundo o entendimento do alto, sujeitamos a Cristo e resistimos ao diabo e ele foge de nós. Salmos 4, no versículo 11 e 12, diz: Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o seu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-as da tua benevolência, como de um escudo. Aqui esses salmos fala que Deus abençoa os ímpios Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Porque a questão ele é imparcial e ele galardoa segundo a própria atitude, e a responsabilidade é pessoal. Cabe a cada um perseverar segundo as atitudes que Cristo produz em nós, e nós perseveramos segundo o bem. E aquele que anda segundo o bem, ele semeia em espírito, e o que ele semeia em espírito, ele colherá. Já o que semeia segundo a carne, entendimento de próprios olhos e não se desvia do mal, semeia para a corrupção, para a destruição, porque tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E quando nós perseveramos segundo o seu Espírito, ele usa da benevolência, porque aqueles que andam segundo a justiça, a bondade, segue segundo a piedade como fonte de alegria, nós alcançamos os frutos da justiça. Ele diz, alguns 30, outros 60, outros 100 por um. Jesus, a determinada ocasião com seus discípulos, e eles dizem: Mestre, nós largamos a família, largamos o barco, largamos tudo para te seguir. O que ganharemos? E ele disse: 100 vezes mais nesta vida, e ainda alcançarás a vida eterna. E por perderem a sua própria vida, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Os 12 apóstolos condenaram as 12 tribos de Israel, porque, como ele nos ensina, cabe a ele julgar. Israel não alcançou, porque o Pai não julga, lhe concedeu ao Filho, porque assim lhe aprove a sabedoria justificada pelos filhos. E ele disse: Graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios e revelaste aos pequeninos. Os sábios, a sabedoria desta era perversa que já vai desvanecendo, porque falamos da sabedoria não segundo os homens, segundo o entendimento humano que não se desvia do mal,
mas discorremos segundo a sabedoria do alto, a pura, sem hipocrisia, sem interesse, né? O amor operando segundo o amor. O amor tudo sofre, o amor é benigno, tudo suporta. Cabe a nós perseverar dia após dia, operando os dons irrevogáveis segundo o amor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Quando nós andamos perseverando segundo o autor e consumador de nossa fé, operamos segundo o amor. Ele disse, sede meus imitadores. Se nós estamos nele, ele em nós, nós temos a sua virtude. Assim, quando aquela mulher do fluxo de sangue, que os doutores da lei não conseguiram curá-la, né? A Bíblia diz que ela gastou todas as suas economias com os doutores e eles nada puderam fazer, né? Porque estava operando segundo os homens. E o grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18, que suscitaria no meio de vós o grande profeta, aquele que ele colocaria todas as palavras em sua boca. Através dele, de Cristo ungido, Jesus, o Filho do Homem, Deus operou os sinais e maravilhas, ressuscitou a Lázaro, curou os coxos, deu vista aos cegos, levantou os combalidos, agiu com sinais maravilhosos no meio deles, né? Enquanto ali eles era só um mover de águas, de vez em quando um agitar de águas, nada operava, né? E Jesus, a multidão o seguia, porque ouviam falar dele. E a fé vem pelo ouvir. Quando se ouve falar em Cristo Jesus, vem a fé, né? E quando tem um encontro com ele, confirma aquilo que se ouve dele, porque ele é a verdade que liberta, que cura, que restaura. Ele é a unção que despedaça todo jugo. Cristo, ungido de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos dá a paz, através dele a expiação. Não há remissão pelos pecados se não for pelo sangue, pela expiação do qual ele esvaziou. Ele é a sua palavra, que é a água, que é viva e eficaz, transformada no vinho definitivo, que faz a purificação, dá o crescimento. O Espírito convence o homem do seu pecado, dos seus maus caminhos. As advertências do Espírito, aquele que as acata, permanece no caminho, na verdade, na vida, rumo à salvação e à vida eterna. Porque quando ele nos justifica, nós tornamos justo. Porque muito melhor que sacrificar é obedecer. Abraão nos mostra, né, que ele creu na ressurreição e isso lhe foi imputado como justiça. Porque ele disse, fique aqui aos conservos que ali estavam, aqueles que o serviam, enquanto eu e o menino volte, né? Alguém que ia sacrificar seu filho, creu que ele voltaria vivo, né? E assim ele não concluiu aquele sacrifício pelo filho, mas sim Deus proveu o carneiro para que ele fizesse a oblação. E pela fé, por ele crer, né, ele lhe foi imputado como justiça. E assim como Noé, nos tempos do mundo antigo, onde terminou pelo dilúvio, as mesmas águas que através delas foi firmada, o alicerce das terras, que a Bíblia diz houve uma porção de terra seca, da qual nós somos feitos do pó vieste, para o pó voltarás. O Espírito expira, né? E ainda não é o fim, porque todos
passarão pelo julgamento tribunal de Cristo. Aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão, né? E aqueles que tiverem, que ouvirem a sua voz dormindo, ouvirem e ressuscitarão. Aqueles que estiverem de pé e com o seu nome também escrito no livro da vida, também subirá. Já aqueles que estiverem caídos, serão aqueles que está reservado, onde a Bíblia diz que para tudo tem um propósito aqui debaixo do sol, até mesmo os ímpios para o dia do juízo. Deus, na sua imparcialidade, assim como Ele criou a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos celestial, Ele concedeu também o inferno, a habitação dos filhos da desobediência, aqueles que, tanto os que não alcançam o seu nome escrito no livro da vida, como aqueles que são destituídos da sua glória, porque as suas obras, embora as primeiras obras eram de justiça, agora se vive injustamente, não alcança a misericórdia e a benignidade, a não ser aqueles que Ele deu uma oportunidade, tem o seu nome escrito ainda no livro da vida, do qual diz que é o remanescente, né? Inclusive Israel, aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida, na Jerusalém jubilosa, vai haver um remanescente, assim como todo mundo, porque Ele é o Emanuel, a semente de Abraão, do qual é pai de multidões, né? Alcançará um pequeno rebanho, mas alcançará vários povos, línguas e nações, porque pela fé Deus instituiu para que todos, povos, línguas e nações, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é exclusividade a salvação de uma nação, e sim daqueles que perseveram segundo as boas atitudes e a fé, do qual acompanharão a sua alma acompanhará. E daquele dia que somente o Pai sabe, e o Filho e os anjos não sabem, os anjos são os ceifeiros, um é que planta e o outro é que colhe, né? O Espírito Santo faz, que convence, que dá o crescimento, né? Assim como a palavra, através das advertências, e na verdade os anjos é que vão colher. Por isso que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, né? Porque é mais uma alma redimida, é mais uma alma que alcançou a remissão pelos pecados. Um pecador se arrepende, apaga-se uma transgressão de pecados. Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões apagadas e persevera do início ao fim, porque a fé é participante do início ao fim. Tem que haver perseverança, né? Porque tem que ser até o fim. E em mais um dia que se inicia, um final de semana, meditando na palavra, vigiando e orando sem cessar, né? Porque estamos vivendo os dias maus, dias de apostasia, dias de esfriamento, e aquele que defender a sua coroa até o fim, aquele que não nega o nome de Cristo, aquele que persevera, que marcha adiante e não retrocede, porque aquele que retrocede, está escrito que ele disse: a minha alma não tem prazer nestes. É necessário perseverarmos dia após dia rumo à fé e à salvação, né, em Cristo Jesus, autor e consumador de nossa fé, segundo as boas obras, através do seu Evangelho, ouvintes e praticantes, ouvindo as advertências do Espírito, que perseveramos no caminho, uma salvação e a vida eterna.
jamais amoldando segundo o padrão deste mundo, mas sendo renovado pela sua força e o seu poder, a sabedoria do alto, porque aquele que segue segundo o entendimento humano não se desvia do mal, e são palavras destituídas da sabedoria, do qual colocadas na balança não tem peso algum. Em mais um dia perseverantes. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.